Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Segundo dados da Polícia Civil, mais de 2.000 idosos sofreram algum tipo de violência no ano passado aqui no Espírito Santo. Crimes que vão desde agressão física e moral a abuso financeiro e até estupro. Outro dado preocupante é que grande parte desta violência contra os idosos foi praticada dentro de casa, por membros da própria família. Hoje, no Ponto de Vista, vamos tratar de uma série de questões envolvendo a violência contra o idoso, conversando com a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, Milena Girelli. Muito obrigado, delegada, pela sua presença aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço o carinho do convite. Doutora Milena, em 2022 foram 2.098 idosos vítimas de maus tratos aqui no Espírito Santo, o que dá uma média de 5 vítimas todos os dias. São dados bem preocupantes, não? São sim, e nós reparamos que nesse mesmo período do ano passado teve um acréscimo de registro de ocorrências nas delegacias. A situação hoje, aqui no Espírito Santo, até agora, neste ano de 2023, também preocupa? Preocupa, porque teve o aumento, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que nós tivemos o período de pandemia, então as pessoas elas tiveram dificuldades, principalmente nosso público idoso, teve dificuldade de sair de casa e registrar a ocorrência. Então isso também está refletindo nesses dados do ano passado. Agora, esses números que foram registrados até agora, nesse ano, eles tendem a crescer ainda mais e superarem os números do ano passado, que já foram altos? Até esse mês, sim, nós tivemos realmente um acréscimo de registro de ocorrências. Então, devemos fechar 2023 ainda com dados bastante preocupantes relativos à violência contra a pessoa idosa. Também, mas ao mesmo tempo eu quero crer que as informações elas estão sendo dadas e as pessoas estão se sentindo mais confortáveis de procurar a polícia. Então, assim, a gente tem que lembrar que o público, nosso público, tem muito medo de denunciar, porque como você já disse anteriormente, as pessoas que mais cometem esses crimes são pessoas muito próximas, então é muito difícil um pai e uma mãe denunciar um filho, um neto e algum familiar muito próximo. Então, esse aumento também me deixa assim, achando realmente que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis de procurar ajuda. E tem a questão também da vulnerabilidade do próprio idoso, né? Ah, sim. Que é um fator preponderante para que, muitas vezes, esses casos não cheguem até a polícia, não sejam denunciados. Por isso é tão importante a divulgação, para as pessoas se sentirem à vontade de fazer uma denúncia. Ah, não quer fazer presencialmente porque tem medo, não quer se meter na vida alheia, faça ela anonimamente, Disque 100, 181, que elas vão ser encaminhadas para a delegacia, a gente vai estar verificando. Mas faça a denúncia, porque muitas vezes são situações muito simples de serem resolvidas, mas com o passar do tempo ficam graves, né? Agora, a situação aqui no estado ela é uma situação preocupante. Agora, onde acontece a maior incidência de violência contra idosos aqui no Espírito Santo? Na Grande Vitória. E dentre os municípios da Grande Vitória, onde a incidência é maior? Esse ano, a incidência maior está sendo em Vitória, realmente. No interior do estado também é uma situação preocupante? É porque, como você disse, aumentou de uma forma geral no estado todo, né? O número de registros de ocorrências e denúncias. Pela sua vivência, né? A que você atribui, vamos dizer assim, esse aumento, essa escalada de violência contra o idoso? Que fatores, assim, dentro da sua visão como delegada especializada, né? Por que isso acontece, na sua opinião? A gente verifica que o maior número de ocorrências elas estão relacionadas ao abuso financeiro. Então, esse período de pandemia, muita gente desempregada dentro de casa, então a gente notou que teve um aumento realmente da utilização do benefício desse idoso para outros fins, que não a saúde dele ou outra coisa para ele, né? Agora, aproveitando esse gancho aí, né, o número também de estelionatos praticados contra a pessoa idosa também é um problema crescente e alarmante, não? É porque os golpes, esse tipo de golpe acaba pegando a pessoa mais vulnerável, e a pessoa idosa, ela às vezes tem mais dificuldade de estar
usando um aplicativo, usando a internet, então acredita mais nas pessoas, então quando recebe uma ligação, ela acaba passando os dados, dando informações que não deveriam ser passadas, entrando em links também perigosos, mas acaba, né, usando. Então, por isso que é importante os familiares ficarem atentos, explicarem que não pode usar, assim, entrar em qualquer site, repassar qualquer dado. E é algo que está acontecendo muito, que é chamado de estelionato sentimental, que são os golpes amorosos, né? Pessoas que se passam como namorados, namoradas, sendo encontrados pela rede social e acaba sendo uma forma de receber dinheiro dessa vítima. E a maioria das nossas vítimas são mulheres idosas. Agora, quais são as ocorrências mais comuns dentre todos esses tipos de crime que chegam à delegacia especializada? Maus tratos, negligência, abuso financeiro e violência física. E a maior parte das vítimas, a maioria das vítimas, mulheres, não? A maioria das vítimas são mulheres. Porque é o que acontece? Como, de uma forma geral, nossas vítimas, elas não querem denunciar os agressores e muitas vezes até têm dificuldade de saber se realmente está sendo cometida uma violência. É muito interessante porque muitas vezes nos procuram para ajudar o filho, mas não contam a verdade. Então, assim, às vezes a vítima ela fala muito mais para você do que para mim. Quando chega na delegacia, ela fica com medo de que a gente vai efetuar alguma prisão, que vai tirar aquele filho de próximo dela, né? Então, assim, por isso que é tão importante testemunha, as pessoas realmente denunciarem, para a gente ter elementos suficientes para estar indiciando aquele suspeito, porque depender da vítima, muitas vezes a gente não vai conseguir absolutamente nada. Chega na delegacia e fala que aquela agressão não existiu, que ela caiu porque está idosa, porque tem algum problema de saúde, mas aí pede o quê? Ah, mas você pode ajudar? Levando meu filho para um tratamento de álcool, de drogas. Então, eles pedem ajuda mais para o nosso suspeito do que para si mesmo. Agora, recebida a denúncia, quando essa denúncia chega até a delegacia especializada de proteção à pessoa idosa, né? Qual é o protocolo? A primeira coisa, a gente vai verificar se essa denúncia realmente é procedente ou não. Porque, infelizmente, a gente tem muitas denúncias que muitas vezes são falsas ou é briga familiar e não realmente aconteceu algum crime. Verificando realmente a procedência dessa denúncia, todos os envolvidos serão encaminhados, serão chamados na delegacia para a gente estar verificando a situação. Certo, caso seja realmente comprovada essa violência, não é? E aí, qual o desdobramento disso? Quais os possíveis desdobramentos para um caso como esse? Uma coisa interessante que eu tenho que repassar... Claro que vai depender também do tipo de agressão, depende do tipo de crime, mas assim... Nós somos um dos poucos estados que tem na polícia policiais como assistentes sociais e psicólogos. Isso fez toda a diferença numa delegacia especializada. Então, assim, lógico que se cometer o crime, essa pessoa ela vai responder por isso. Mas muitas vezes eu não ajudo aquela vítima só com isso. Então, hoje a gente tem um programa de assistencialismo muito forte, que está encaminhando aquela nossa vítima para outras instituições para que a gente possa ajudá-la realmente. Então, às vezes, é uma situação que está passando dificuldades financeiras, ou às vezes não está tendo a medicação correta, então a gente faz esse encaminhamento também. E também tenta ajudar esse usuário de droga, de álcool, de outras formas também. Ou seja, então existe também uma preocupação também em oferecer, se for essa necessidade, uma assistência ao próprio agressor, não é? É assistência à família como um todo. Porque pai e mãe, eles querem o quê? Que a família fique junto. Então, se a gente puder, lógico, se teve agressão, se teve algum tipo de crime, vai responder. Mas se a gente puder ajudar de outras formas para que realmente esse idoso se fortaleça e se sinta realmente acolhido, a gente vai fazer. Bom, vocês realizam no mês de junho, né, o Junho Violeta, não é? Que é um mês dedicado não apenas à conscientização, mas também prevenção à violência contra a pessoa idosa. Essas ações do Junho Violeta, elas têm surtido efeito? Elas propiciaram um aumento no número de denúncias, uma conscientização maior por parte da sociedade?
Eu acredito que sim. A verdade é que a informação, ela é a base de tudo, né? A pessoa bem informada, ela sabe procurar seus direitos, sabe cobrar os seus direitos. Então, no momento que a gente vai participar de várias escolas e outros lugares, mostrando os lugares, por exemplo, que a vítima ela pode denunciar, que ela pode ser acolhida, então faz toda a diferença, sim. Pois é, a delegacia, ela realiza geralmente, né, pelo menos com uma certa frequência, ações de fiscalização nessas instituições de longa permanência, né, que acolhem, que abrigam muitos idosos, né? Essa violência também pode estar nessas instituições? Sim. Uma das atribuições da delegacia é exatamente isso, é a fiscalização. Então, a gente faz, junto com a vigilância sanitária, essas visitas a essas instituições e a gente verifica, de uma forma geral, enquanto eles veem a parte de vigilância sanitária, a gente vê realmente se está acontecendo algum tipo de crime, de abandono, porque muitas vezes o que a gente tem, que aumentou muito, inclusive, abandono de idosos nessas casas e também em hospitais. A família, quando a pessoa idosa tem a alta, ninguém vai buscar. Então, tudo isso é crime, né? Agora, essa violência contra o idoso, né, a pessoa idosa, não é? Ela está restrita, circunscrita apenas a uma classe social, ela está presente em todas as classes sociais, independente de ser rico, pobre? Infelizmente, todas as classes. Só que, às vezes... Talvez difira um pouco na forma, difere um pouco na forma, né? De formas diferentes, mas assim, essas situações, por exemplo, financeiras. Então, você verifica que muitas vezes essa parte do abuso financeiro, ele acontece muito em todas as classes. Esse problema social, que é o uso de drogas, acaba fazendo com que toda a família se destrua. Né? Porque o usuário de drogas chega um momento que ele se transforma, ele deixa de ser filho, ele deixa de ser neto, ele só tem um único objetivo, que é droga mesmo. Então, é onde, quando a gente fala de violência, assim, quando vocês falam de violência física, que está em quinto lugar, a verdade é que há várias violências. Então, a violência ela vai começando aos poucos e quando chega ao extremo, que é a física. E a gente vê muito com usuários de drogas e álcool, né? Essas situações, elas são de todas as classes sociais. Pela sua experiência, né, o que uma pessoa, independente de ser um familiar ou um vizinho, ela deve observar e ficar atento a alguns sinais de que um idoso pode estar sendo vítima de algum tipo de violência? Quais seriam esses sinais? Eu falo que é o olhar carinhoso ao seu próximo, de uma forma geral, para todas as situações, né? Seja para a criança, para a mulher e para o idoso. Então, assim, você tem aquela pessoa que você tem um carinho e você vê que ela está perdendo muito peso, está ficando muitas vezes mais inibida, parou de conversar. Vamos verificar o que está acontecendo. Na dúvida, denuncie. Tomara que não seja nada, mas e se for? Então, assim, às vezes no começo a gente pode fazer ainda alguma coisa, mas há situações muito graves que quando chega na delegacia o idoso já faleceu. E aí? Vai ser indiciado, mas ele já faleceu. E faleceu de uma forma extremamente triste, né? De abandonado, de maltratado. Então, denuncie. Não quer ir na delegacia pessoalmente, não quer se expor, né? Porque muitas vezes a delegacia é um ambiente muito pesado, realmente. Faça a denúncia anonimamente pelo Disque 100, pelo 181. Essa denúncia ela será encaminhada para a delegacia e a gente vai estar verificando. E ela também pode ser feita em outras instituições, como os CRAS, por exemplo, as defensorias públicas, não? A verdade é que as pessoas elas podem fazer qualquer ocorrência, primeiramente em qualquer delegacia. Não precisa sair do seu município e ir na especializada. Vá onde for mais confortável, onde for mais próximo da sua residência. Essa denúncia ela será encaminhada para nós. E se tiver dificuldade de ir para uma delegacia, se é um ambiente que, de certa forma, a gente pega muitos idosos, as pessoas idosas falando assim, eu nunca pisei numa delegacia, para mim é muito constrangedor. Então, faça no CREAS, faça no CRAS, na Defensoria Pública, às vezes até no hospital que costuma frequentar, porque a gente tem que lembrar que os nossos investigados são pessoas muito próximas. Então, essa vítima, muitas vezes, tem dificuldade de falar. Né? Então, a gente vê que muitas vezes elas ficam inibidas porque o seu familiar está ali do lado, o seu agressor está ali do lado. Então, onde se sentir confortável,
onde se sentir mais acolhido, que essa denúncia ela vai ser encaminhada para a gente e a gente vai verificar. Pois é, interessante também que a delegacia, né, especializada de proteção à pessoa idosa tem esse folder aqui, né, um folder explicativo, né, falando das ações que são desenvolvidas pela secretaria, dos direitos da pessoa idosa e de como se proteger de algum tipo de violência e denunciar. Isso aí, é informação, né? Eu acho que a pessoa bem informada, ela consegue procurar seus direitos. Delegada, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!